Olá, aqui Sérgio Mendes para mais um episódio do RIC Rural Podcast. Para o episódio de hoje eu convidei o Dr. Klaus Kunin, gerente jurídico do Sistema FAEP-Senai Paraná, para falar sobre as demarcações de terras indígenas na região de Guaíra, que além do município de Guaíra, também se encontram na mesma situação os municípios de Terra Roxa e Autônia. Dr. Klaus, muito obrigado, por atender nosso convite e vir aqui falar com a gente sobre essa sensível questão no noroeste do estado do Paraná, que envolve terras indígenas e também terras de produtores rurais, ou as mesmas terras, E com isso, muita insegurança jurídica ao setor produtivo do estado. Oi, Sérgio, tudo bom? Antes de mais nada, é um prazer estar falando com você e com a certeza aí desse público imenso que acompanha tanto nas redes sociais quanto na televisão. Doutor, a FAEP, entidade que o senhor representa aqui, solicitou ser incluída na ação civil ordinária de número 3.555 do Distrito Federal como amicus curiae, não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma figura jurídica que não tem as mesmas prerrogativas das partes do processo, mas pode trazer informações importantes no trâmite judicial, Além disso, a federação interpôs um agravo que, entre outras solicitações, pede o reconhecimento da falta de competência do STF, Supremo Tribunal Federal, para as apreciações do pedido de demarcação formulado pelas comunidades indígenas Avá-Guarani. Eu pergunto para o senhor o seguinte: antes de fazer uma pergunta, queria que o senhor desse uma resumida no que é que aconteceu para a gente chegar nesse ponto, da ação da federação, da FAEP, em pedir o reconhecimento da falta de competência do STF para a apreciação do pedido de demarcação formulado pelas comunidades indígenas aqui citadas como Avá-Guarani. Perfeito, e acho que é muito importante realmente a gente dar um passo anterior para tentar colocar todos os ouvintes, os telespectadores na mesma página em relação à situação. Isso porque lá atrás, já estamos falando aí mais de 10, 15 anos, existe essa tensão lá nos municípios de Guaíra, Terra Roxa e Autônia. Especificamente em 2014 tiveram dois procedimentos da FUNAI, procedimento administrativo 136 e 139, que buscavam a demarcação de aproximadamente 24 mil hectares, envolvendo ali os municípios, como você já disse, de Guaíra, Terra Roxa e Autônia. Ato contínuo, imediatamente, a ação da federação foi no sentido de tentar resguardar os direitos desses produtores. Nós estamos falando aí de centenas, para não dizer até milhares de produtores que estavam nessas áreas, supostamente que seriam demarcadas por conta desses atos administrativos da FUNAI. E nós identificamos, como por óbvio, uma série de irregularidades nesses procedimentos administrativos e conseguimos, na Justiça Federal, obter uma decisão que suspendeu a continuidade desses processos demarcatórios em razão das irregularidades lá encontradas. E vale ressaltar aqui também que, da mesma forma, o município de Guaíra, logo em seguida, 2018, também manejou uma ação para objetivar o mesmo fim, que fosse suspenso e dados a eles, ao município de Guaíra, o direito de se manifestar nesses processos. Então, e mediante essa situalização do senhor aí desse cenário, desse passo atrás que nós demos, nós chegamos nesse momento, O senhor está seguro dessa ação, que ela vai ser entendida e a FAEP vai conquistar esse direito de representação? Então, até vamos lá, respondendo a primeira pergunta sua, do sentido do porquê que nós manejamos agora nessa ação, ação civil originária, melhor dizendo, 3555 no Supremo Tribunal, dizendo que eles não são competentes por um único motivo. Toda a discussão referente à questão fundiária, envolvendo essa discussão fundiária, ela está acontecendo no âmbito da Justiça Federal, nesses processos iniciados aqui pela Federação e pelo município de Guaíra. Então, vamos agora dar esse passo à frente no que diz respeito a essa ação que estava tramitando no Supremo Tribunal Federal, que é a ação 3555, que estava sendo conduzida, o relator era o ministro Dias Toffoli, e vale dizer, esta ação foi proposta pelo Ministério Público Federal em face da União, da FUNAI e do INCRA, e também da Itaipu. Especificamente no contexto, tratava esta ação com o aspecto de que a Itaipu
ela teria que fazer aí, em razão de um resgate histórico, em razão de todo o alagamento de quando aconteceu lá, todos os procedimentos vinculados ao Itaipu, que a gente conhece bem, então teria que fazer um reconhecimento e, por força disso, aquisições de áreas, era o que estava se buscando especificamente nesse processo, que a Itaipu fosse adquirir áreas para destinar aos indígenas que foram prejudicados quando da instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, e na época os produtores tiveram uma indenização e me parece que até hoje os indígenas ainda aguardam essa decisão. Eu estou certo nessa afirmação ou não? É exatamente isso, é bem esse o cerne da questão que envolve esta ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, com a identificação e menção que os produtores, muitos deles já foram indenizados e remanejados em suas áreas, e que supostamente os índios ainda não tinham sido. Mas aqui nos causa estranheza, que eu já faço questão de dizer, porque nós sabemos que a Itaipu já está há muitos anos ali e muitos dos índios foram realocados. E vale aqui um ponto que a gente não pode perder de vista, é que nós estamos identificando isso, inclusive dito pelos órgãos municipais ali da região de Guaíra e Terra Roxa, também pelo secretário de Segurança aqui do Estado do Paraná, que foram identificados uma série de paraguaios que estavam infiltrados nesse movimento, que supostamente como indígenas. Então a gente também tem que ter muita cautela e muito cuidado no direcionamento de eventuais áreas que sejam adquiridas, para que sejam destinadas especificamente para índios e não para supostos paraguaios que queiram aí áreas dentro do nosso território. Agora, doutor, essa teve até um movimento recente, uma reunião recente da direção da Itaipu, né, com representantes dos indígenas, para começar a acomodar eles, né? Isso daí, será que teria já uma data para ser definida, ou já estão vendo uma possibilidade, e isso daí aliviaria um pouco a tensão na região? Olha, no que diz respeito às datas, nós ainda não temos como afirmar se isso já foi feito, né? Mas o que nós temos de informação até então nesse processo no Supremo Tribunal Federal, no 3555, que nós pedimos a entrada, o ingresso nesse processo com amicus curiae agora, né? Em razão de que nós fomos noticiados, né? Porque quando o ministro Fachin ele decidiu neste processo pela suspensão daqueles processos demarcatórios, pela suspensão, melhor dizendo, né? É até bom deixar claro aqui, o termo não é o mais bonito. Ele decidiu pela suspensão da suspensão, né? Ele determinou que fossem retomados os processos demarcatórios. E isso nos causa um espanto muito grande e uma preocupação muito grande, porque a retomada dos processos demarcatórios, ao contrário do que se imagina, ela vai acirrar, né, os embates, porque nós sabemos que os produtores estavam, por força daquelas decisões anteriores, um pouco mais tranquilos, produtores com títulos, tá? Títulos aí mais de 30, 40, 50 anos de direito sobre essas áreas, e agora simplesmente o ministro Fachin, por força dessa petição que foi protocolada pelas comunidades, pelos representantes, né, das comunidades avás guaranis ali na região, eles pediram essa suspensão. Então isso só está trazendo mais tumulto e, a nosso ver, inclusive, foi objeto dos conflitos que se originaram ali, porque nós tivemos relatos de conflitos no final do ano, lá próximo do Natal, na região ali de Guaíra e Terra Roxa, e esses conflitos se agravaram, né, no ano e agora, inclusive, no último dia 5 de fevereiro, também relatos de conflitos de indígenas que pegaram mais uma vez um produtor rural que estava na sua propriedade fazendo a fiscalização das suas áreas durante o plantio, e ele foi pego como refém e foi espancado. Tá? Então isso é uma situação extremamente grave que não pode ser aceita e nós temos que tomar as medidas necessárias. Dr. Klaus, qual é o papel, então, da Federação da Agricultura mediante esse pedido de figura jurídica que não tem a mesma prerrogativa, né? O amicus curiae, que o senhor citou? Isso, exatamente. Então, em função da decisão do ministro Fachin, que a nosso ver é uma decisão totalmente indevida, isso porque a hora que as comunidades avás guaranis elas interpõem aquela petição num processo que trata de
para todos os efeitos de aquisição de área e leva uma discussão sobre conflitos fundiários, é uma situação totalmente diversa da outra. Então isso ninguém tem dúvida sobre isso. Daí a necessidade, né, e a importância da FAEP pedir o ingresso como amicus curiae. Para quem não tem esse conhecimento aí, a ideia do amicus curiae é uma figura amigos da corte. Nós vamos então pedir o ingresso no processo para poder trazer informações, auxiliar de alguma forma o ministro que vai julgar esse processo, né, o juiz natural desse processo, para que ele tenha conhecimento de alguns fatos que nós saibamos, né? E como disse, a federação participa dessas questões desde 2014. E ato contínuo, né, ao pedido de ingresso, que é a figura do amicus curiae, nós entramos também com um agravo interno. E nesse agravo interno é a medida, é o recurso especificamente, né, necessário demonstrar que a petição que foi protocolada, ela não guarda nenhuma relação com o processo que estava tramitando lá no Supremo Tribunal Federal e que ela deve ser retirada dos autos, né? Então deve ser de imediato a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, ela deve ser suspensa. Pois é, a gente está falando aí nesses 3 municípios, né, Terra Roxa, Guaíra e Autônia, 24 mil hectares, é terra para burro, né? E ainda, né, somente nesses 3 municípios, né, isso tem muitas fazendas, famílias, né, muitas produções, e a região ali é rica em produção de soja também, tilápia, né, peixes, piscicultura, né, e a gente tem essa insegurança jurídica, né, o produtor, como é que ele vai investir num negócio dele, doutor Klaus, se ele tem esse banhado, né? Um banhado que ele está pisando aí, como é que ele vai investir numa produção? Qual é a segurança que ele tem? Qual a orientação aí que pode se dar para um produtor que está com a sua terra sendo olhada aí, sendo praticamente quase invadida ou com o olho de longe dos índios ou da própria FUNAI, do próprio STF? Como é que ele pode reagir nessa situação dessa? O que vocês estão falando para eles? Diante dessa insegurança que você acabou de frisar, Sérgio, que o nosso presidente, Dr. Adi Meneghetti, de imediato, já lá na época, 2014, determinou que fosse tomada essa ação, né, para suspender os processos marcatórios. Por quê? Boa parte, né? Nós temos que falar ali na região de Guaíra, Terra Roxa, Autônia, estamos falando de pequenos proprietários, tá? Ali a situação fundiária são, via de regra, as áreas com 50, 60 hectares. Temos algumas fazendas um pouco maiores, mas a maioria das propriedades são famílias pequenas, tá? Que trabalham nas propriedades com suas famílias. Então, significa dizer, sem sombra de dúvidas, que uma eventual desapropriação destas pessoas, dessas famílias, desses produtores, os verdadeiros proprietários dos imóveis, e isso a gente sempre tem que deixar claro, eles não têm outra atividade. Eles seriam retirados dessas áreas e teriam que ir para um lugar que ainda não se tem ideia, porque a única atividade deles era a produção rural, em áreas relativamente pequenas, como eu já disse, e com as suas famílias que estavam ali envolvidas. Então isso causou uma preocupação muito grande, daí a ação e a medida imediata da Federação da Agricultura, buscando que fosse suspenso esses processos demarcatórios. E, felizmente, a Justiça Federal nos ouviu e entendeu essa preocupação, e entendeu, dentro do processo, as irregularidades que foram demonstradas, tá? Nós estamos falando aí de títulos, documentos vintenários, né, mais de 50 anos em alguns casos, os direitos de posse desses produtores. Não teriam para onde eles serem deslocados. Então, essa é a preocupação. Mais um detalhe aqui, vale ressaltar, à luz ainda da anterior lei, que agora nós temos uma lei que foi sancionada e promulgada no final de 2023, a Lei 14.701, mas à luz daquilo que nós tínhamos até então apenas com o artigo 231 da Constituição Federal, os produtores que fossem desapropriados, na verdade, eles seriam expropriados de suas áreas, não teriam direito a nenhuma indenização. Significa dizer que naquela época, quem fosse retirado dos imóveis rurais por conta de demarcações indígenas, simplesmente teria que pegar as suas coisas e sair daquelas áreas. Uma situação de extremo e absoluto caos. Agora, se a Itaipu comprar a quantidade de terra que ela está se propondo, isso dá uma aliviada nessa situação?
a gente consegue entender que os índios vão migrar para essas terras e podem deixar essa pressão em cima dos órgãos governamentais e em cima dos produtores ou não? Olha, é o que se espera, né? Partindo de um princípio que a Itaipu está fazendo esse reconhecimento de uma dívida histórica, como está lá, consta dos autos, que nós tomamos conhecimento dos autos agora, né? Porque, como eu disse lá atrás, esse processo era entre apenas Itaipu e o Ministério Público Federal. Bom, em havendo a aquisição dessas áreas e ela sendo direcionada para os índios, a gente imagina, de fato, para essas comunidades indígenas, né? A gente imagina que isso vai dar uma tranquilidade muito maior. Agora, nós precisamos ter bastante entendimento no que diz respeito a quais áreas que serão adquiridas, tá? E que, se eventualmente, estas áreas que eram objeto de discussão pelos procedimentos 136 e 139, que os proprietários tenham seus títulos, desde que elas sejam compradas, aí, perfeito, a gente não há nenhuma discussão em relação aí à liberalidade, ao direito dos produtores venderem essas áreas, né? Então, onde quer que haja e seja feita as compras dessas áreas, em sendo para lá direcionado essa comunidade indígena, a gente espera que realmente eles tenham mais tranquilidade e parem, suspendam esses atos de invasão que eles estavam cometendo nos últimos dias aí. Doutor Claudio, agora, a gente não pode deixar de falar do marco temporal, né? Porque já foi votado, já foi aprovado, reprovado, e como é que está essa situação hoje, hein? Já foi discutido no STF e já foi dado uma esperança para o produtor e voltou tudo para trás. Isso daí, qual é a radiografia que o senhor faz hoje dessa situação do marco temporal? É muito importante essa sua pergunta, até para a gente ter colocar todo mundo na mesma página agora do que está acontecendo e da lei, né? Que eu acho que o mais importante é nós termos obediência à lei. Só para fazer um resgate ali rapidamente, nós tivemos ali no final do ano, meio do ano, melhor dizendo, uma decisão do âmbito supremo discutindo e questionando o aspecto do artigo 231 da Constituição Federal, em especial porque o que diz o artigo 231 da Constituição Federal é que ele considerava ali as áreas, né, que pertenciam aos indígenas, à época da promulgação da Constituição, que eles ocupavam, né? Na verdade, o termo correto lá é que eles ocupam tradicionalmente. Então, significa dizer que as comunidades indígenas deveriam estar, à época da Constituição Federal, 5 de outubro de 88, ocupando aqueles territórios. E ali houve uma discussão ali, até porque é importante dizer que o próprio Supremo falou que não tinha uma lei, né, uma lei que determinava e que regulamentava esta questão especificamente. E nós estávamos em trâmite um projeto de lei, cujo projeto de lei foi votado, que se transformou na Lei 14.701 de 2023, e que essa lei especificamente então regulamentou o artigo 231 da Constituição Federal. Então nós tivemos aí conhecimento que essa lei foi vetada, muitas das partes aí dessa lei pelo presidente Lula, mas o Congresso ele voltou a ter o seu papel de atuação, papel legislativo, que é o papel que ele cumpre, para isso que nós votamos neles, e eles derrubaram os vetos do presidente. Ato contínuo, o presidente ele não promulgou esses itens, né, esses artigos da Lei 14.701, mas para que isso seja definitivamente resolvido e que não paire dúvidas, no dia 27 de dezembro, o senador Rodrigo Pacheco, no papel que ele atribui, o Senado Federal promulgou a Lei 14.701 de 2023 na íntegra, e com essa promulgação, aplicando e dando eficácia total ao artigo 231 da Constituição Federal. Então, significa dizer, sem sombra de dúvidas, que hoje nós temos, desde o final do ano, uma lei que diz que as áreas que estavam ocupadas pelos indígenas ou que eram objetos de conflitos, conflitos anteriores à data de sua promulgação, podem ser, sim, discutidas no âmbito para serem direcionadas às comunidades indígenas. Fora isso, não há que se dizer que essas áreas ou outras áreas que se tenham interesse sejam indígenas.
E existe possibilidade de reverter essa situação? O STF pode mudar essa decisão ou não? Vamos lá, é importante dizer também que nesse momento nós já temos, são duas medidas que estão sendo enfrentadas contra esta lei. Nós temos uma ADC, a ADC é a ADC número 87, a ADC é Ação Direta de Constitucionalidade. Tá? Então, é uma ação proposta pela Frente Parlamentar junto ao Supremo para dizer, não, olha, a lei é sim constitucional. E, paralelo a isso, nós temos duas ADINs, que são ação diretas de inconstitucionalidade, que foram propostas por alguns partidos de esquerda, salvo o melhor juízo pelo PSOL, pelo PT, no sentido de que que a lei, melhor dizendo, ela é inconstitucional. Então, isso ainda não teve nenhuma manifestação, tanto em uma quanto em outra, pelo Supremo Tribunal Federal. Nós também estamos, é importante dizer, a CNA já pediu o seu ingresso como amicus curiae nessas duas medidas, e a FAEP também vai pedir o seu ingresso como amicus curiae, tanto na ADC quanto na ADIM, para a gente tentar levar aí informações para que essas ações sejam julgadas da forma que nós entendemos a mais correta possível, que é respeitando a lei que foi promulgada e editada pelo Congresso Nacional. Dr. Klaus Kuhnen, gerente jurídico do Sistema FAEP Senar Paraná, maringaense, né, doutor? E entrevista aqui no episódio desse nosso RIC Rural Podcast de hoje. Muito obrigado, sempre muito lúcido, sempre muito didático, trazendo aqui informações importantes sobre esse sensível momento que passa a região de Guaíra, Terra Roxa e Autônia com relação aos índios e às ocupações de terra. Doutor Klaus, muito obrigado, viu, por estar aqui, e eu agradeço mais uma vez suas explicações ao nosso episódio de hoje do RIC Rural Podcast. Não tem. Eu que agradeço, como disse já anteriormente, para nós é sempre um prazer falar com você e com todos os seus telespectadores. A gente sabe aí que você é extremamente muito ouvido na região, então é bom todas as pessoas estarem acompanhando e a gente ter o prazer aí de poder trazer essas informações, essas notícias. Então, sempre à disposição aí de você, Sérgio. Muito obrigado. Até mais. O nosso episódio do RIC Rural Podcast de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um bom papo interessante e ilustrativo e orientativo para você, nosso ouvinte e telespectador. Até lá, então.